No vídeo de hoje, a gente vai ver o que são as funções de perda, qual o papel delas na rede neural e vamos ver dois exemplos para regressão. O Mean Absolute Error, que é o erro absoluto médio, e o Mean Square Error, que é o erro quadrático médio. Essa é a primeira parte de funções de perda. A gente já percorreu aqui um longo caminho, falando de redes neurais. Desde lá do primeiro vídeo, em que a gente entendeu como é que elas funcionam. Depois a gente viu toda a parte de feed-forward, isso quer dizer, a gente viu como é que as redes neurais elas fazem previsão. Então a gente viu o papel dos pesos, papel dos bias, das funções de ativação. Até agora o que a gente viu foi como as redes fazem essas previsões. Ela ainda não começou a aprender. Então o aprendizado da rede neural vai se iniciar pelas funções de perda ou funções de erro. Então é mais ou menos como funciona para a gente, Para a gente começar a aprender com os erros, primeira coisa é a gente entender que o erro aconteceu. Entendendo que a gente errou, a gente tem que ver o quão errado que a gente estava. E é para isso que existem as funções de perda. Elas vão dar pesos diferentes para os erros. Então, dependendo da função que a gente usa, eu vou ter um peso maior em certas situações e menor em outras situações. É como funciona pra gente. Então, por exemplo, situação real. Imagina que você está na praia, está tomando uma cerveja com os amigos e você confunde a latinha de cerveja que você está tomando com a latinha do seu amigo. Aconteceu um erro ali. Você vai classificar o quão grande foi esse erro ou não. Então, é um erro simples. Pegou, tomou a cervejinha do seu amigo, vai lá, devolve, pega a sua de volta, nada demais. Agora, se você está tomando a sua cerveja e do lado tem uma latinha que o pessoal está usando de cinzeiro para cinza do cigarro e você confunde a sua latinha com a latinha de cinza, aí o erro é maior, Então, o erro mais ou menos foi o mesmo, você confundiu as latinhas, só que em cada caso você vai ter um peso diferente, certo? Para o aprendizado. Então, o primeiro passo é entender que errou. O segundo passo é tentar dar um peso para esse erro e depois a gente começa a aprender com isso. Então, a gente está exatamente nesse passo da rede neural, que é primeiro entender os erros, classificar eles, para depois realmente começar o aprendizado propriamente dito. Para iniciar, vamos ver o que é a perda e nesse vídeo a gente vai ver isso aplicado à regressão. Lembra, a regressão é quando a gente está tentando prever valores. Vamos dar uma olhada aqui nessa animação. Aqui nesse gráfico, o que a gente tem em verde são as previsões da nossa rede neural. Em rosa são os valores reais, então é o meu conjunto de dados. E o que a gente vai ver é em laranjinha a diferença entre o que minha rede fez a previsão e os valores reais. Então, fazendo a medida dessa diferença, a gente está medindo a perda, ou seja, está medindo o erro. Aqui na parte de cima eu vou deixar a diferença, isso vai contar para cada ponto, então qual que é a diferença entre o previsto e o valor real. E eu vou somando isso para criar um total. Então vocês vão ver que a cada passo aqui em laranjinha eu tenho o quanto eu errei e ali eu estou somando a diferença total e também a diferença de cada ponto. Então quanto maior a distância entre a minha previsão e o valor real, maior vai ser o meu erro. E onde que entram as funções de perda nisso? Então as funções de perda vão dar um significado ou um peso diferente para essas diferenças que a gente observa entre o que foi predito e o valor real. Então vamos começar pelo Mean Absolute Error, que é o erro absoluto médio. Então ele vai ter essa cara aqui em cima, dessa expressão. Então a gente já viu várias vezes esse somatório aparecer, Quer dizer, eu vou somar para todos os pontos, começando do primeiro ponto até o último ponto, que é o n. Então esse n é o número de pontos que eu tenho. E para cada ponto eu vou fazer a diferença entre o valor observado, que é o y aqui, menos o valor predito, que é esse y chapéu. E eu vou tomar o valor absoluto. O que isso quer dizer? Quer dizer que os meus valores vão estar sempre positivos. A gente já vai ver alguns exemplos disso. Então eu vou pegar o valor absoluto, vou fazer a soma e vou dividir isso pelo número de pontos que eu tenho. Então por isso que é o erro absoluto médio. Estou tirando uma média aqui. Aqui eu coloquei um gráfico da diferença entre o valor previsto e o valor real, que é o que está aqui no meu eixo X. Então estou fazendo a diferença. E o eixo Y é a minha função de perda. Estou calculando o erro, que é o modo
módulo dessa diferença, né? É o valor absoluto. Esse mean absolute error também é conhecido como L1. Então, às vezes pode ser que vocês vejam como L1. Então, ele vai ter essa cara aqui, né? Então, a diferença vai ser sempre positiva, né? Vocês vão ver que mesmo se eu for para o lado negativo aqui, ó, onde a diferença é negativa, o valor do meu erro vai ser sempre positivo. Então, estou contando como se isso daqui fosse uma distância, né? Os valores são sempre positivos. Aqui eu coloquei uma tabelinha para exemplificar. Então, vamos supor que o valor real seja menos 3, a minha previsão foi 0,2. Eu calculo aqui a diferença, então é 0,3 menos 0,2, que vai dar menos 0,5. Só que como eu estou calculando o valor absoluto, vai retornar simplesmente 0,5 aqui. E nos outros casos a mesma coisa, né? Aqui, ó, menos 0,2, menos 0,8. Aí eu vou ter menos 0,2 menos 0,8. Então vai ficar positivo esse 0,8 aqui, né? O menos com menos. Isso vai dar 0,6 e a função me retorna 0,6 também. E assim por diante. Então, no último aqui, eu tenho o meu valor que é 50, a minha rede fez a previsão de 35, a diferença é 15, então ele retorna o próprio 15. E se eu for fazer o erro médio aqui, então o que eu faço? Eu tenho 4 observações, então eu vou ter aqui, ó, 1 dividido por 4, que é o número de observações. Vou somar todos os erros, então 0,5, 0,6 mais 0,7 mais 15. Isso daqui vai dar 1/4 de 16,8, então o meu erro médio foi 4,2. Uma outra função que é bem importante é a mean square error. Então, a perda continua sendo positiva, né? Vamos olhar aqui primeiro para o gráfico, ele tem esse formato de parábola. Então, mais uma vez, no eixo X eu tenho a diferença entre o previsto e o real. E agora aqui eu tenho a minha função, que é essa diferença ao quadrado. Para fazer a média, vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai somar a diferença quadrática, né? Vai fazer a diferença entre os pontos, elevar ao quadrado e depois dividir pelo número de observações que eu tenho. Então, vou ter esse formato parabólico aqui. Eu posso usar aqui aquela mesma tabelinha que a gente já tinha usado para calcular o MSE dos mesmos pontos, né? Então, aqui eu estou fazendo o mesmo cálculo, né? Eu calculo a diferença, que é dessa coluna aqui, depois eleva ao quadrado. E o que a gente vai ver é que, por exemplo, para esses pontos que ficam entre 0 e 1, o mean absolute error é maior do que o mean square error, né? Então, quando aqui é 0,5, aqui eu tenho 0,25, aqui 0,6, 0,36. Então, ele entre 0 e 1, o mean absolute error ele é maior do que o MSE. Agora, para valores maiores do que 1, vocês vão ver que a escala aqui muda bastante, né? Então aqui nessa última observação, enquanto o erro que a gente viu do MAI é 15, para o MSE vai dar 225. Então é uma diferença bem grande. Para pegar o valor médio, eu faço a mesma conta. Então eu vou somar o valor dos erros, dividir pelo número de pontos que eu tenho. Então aqui o meu erro total foi 56,52, que é bem maior do que o erro que a gente calculou para o MAI. E aqui a gente pode ver também um gráfico que deixa bem claro, né, o quão diferentes são os pesos que a gente dá para os erros. Né? Em azul a gente tem o mean absolute error aqui indo de menos 10 a 10, e em verde a gente tem o mean square error. Então vocês vão ver que conforme a diferença aumenta, para o mean square error o erro é muito maior, né? Isso aqui escala com o quadrado da diferença, enquanto aqui ele escala linearmente com a diferença. Isso quer dizer o quê? Que o MSE vai dar peso muito maior quanto maior for a diferença entre o valor real e o valor previsto. E isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim também. Por quê? Ao passo em que eu dou um peso muito maior conforme o meu erro sobe, a minha rede ela vai acabar aprendendo mais rápido. Quanto maior a diferença, muito maior é o erro. E isso, de certo modo, é uma coisa boa, né? Eu escalar desse jeito aqui. Eu vou ter alguns problemas se eu tiver outliers nos meus dados. E a gente vai ver o que isso daqui significa também. Mas vamos dar uma olhadinha agora aqui para a parte de valores entre 0 e 1. Então a gente vê que para valores baixos, o mean absolute error ele é bem maior do que o mean square error. Então, se eu tenho valores aqui entre 0 e 1, o meu MSE vai dar um peso menor para eles, né? Então, se o erro é baixo, eu estou dando um peso baixo, ao passo que o mean absolute error vai dar um peso igual, né? Então, se o meu erro é 0,5 ou se o meu erro é 50, eu estou mais ou menos colocando eles na mesma escala, né? Ao passo que o mean square error ele vai dar uma escala diferente. Então, esses valores cujos erros são pequenos vão ser considerados de menor relevância do que para valores em que o erro ele é bem alto. Se a gente faz aqui uma comparação, né, vamos supor que eu mudo só a última linha aqui da minha tabela, de modo que ao invés da diferença ser 15, que ela é 10.
Então ela diminuiu um pouco. Se eu fazer o cálculo de novo para o Mean Absolute Error, isso daqui vai me dar um valor de 2,95, e se eu faço para o Mean Square Error de novo, vai dar 25,24, né? Então aqui o Mean Absolute Error ele diminuiu de mais ou menos 30%, enquanto aqui diminuiu quase 60% do valor, né? Ele diminuiu mais da metade do valor aqui. Isso quer dizer o quê? Que o Mean Absolute Error, como eu falei, ele dá um peso muito maior quanto maiores são os erros. Como eu comentei anteriormente, o maior problema é quando eu tenho outliers, porque o Mean Square Error vai dar um peso muito grande para eles. E o que são outliers? Então, se eu pego, por exemplo, essa distribuição de valores, né? Tem o meu eixo X, meu eixo Y, vocês vão ver que a maioria dos valores está contido aqui no que parece ser uma reta. Só que eu tenho 3 valores que se destacam aqui em cima. Então, são valores que se destacam bastante dos demais. Se esses valores eles estão aqui por algum erro, então alguém digitou errado esse valor, ou no meu banco de dados aconteceu alguma coisa e esses valores de repente eles não são reais, o Mean Square Error vai dar um peso muito grande para eles. Então como é que a gente pode lidar com isso? Isso vai ser assunto então do próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais do que são outliers, né? Como é que a gente pode definir se um valor ele é um outlier ou não, e a gente vai ver uma função de perda que vai fazer uma mistura entre o Mean Absolute Error e o Mean Square Error. Então isso vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.